Deixa eu primeiro falar um pouquinho sobre o que fala essa lição, antes da gente, não vai dar de lê-la porque ela é muito comprida. E depois a gente já vai estudando versículo a versículo do conteúdo. Então aqui Jesus está saindo do templo, né? Aonde ele havia falado, ensinado algumas coisas, isso havia revoltado muitos fariseus, pegaram até pedra para jogar nele, etc. Então ele está saindo, indo embora, ele encontra esse cego na porta de Siloé ali. Então ele faz uma cura deste cego. E aí nós vamos entender que tudo se encadeia em cada atitude que o mestre deixou na nossa vida. Na verdade, era uma instrução metódica, colocada linha a linha dos acontecimentos. Somente Joana de Ângeles conseguiu organizar de uma maneira assim fantástica, mostrando que o Novo Testamento não é a vida de um homem que esteve aqui há 2000 anos atrás. E quando a gente lê isso, é muito triste dessa maneira que estamos enxergando. Na verdade, a Bíblia, o Novo Testamento, é a vida nossa, de cada um de nós que iremos trilhar neste planeta. Trilhar como um ser egocêntrico, para alcançar a essa evolução que o Mestre deixou, trilhando por nós o exemplo e o conhecimento, a teoria. Então, quando nós lemos o Novo Testamento, não vamos pensar que Jesus queria nos deixar uma mensagem, mas aquilo ali sou eu, é você, é cada um de nós, tá? E como aquilo encaixa na minha vida de forma como um tratado de psicologia profunda, é uma psicologia da alma, não é a psicologia superficial, é a profunda, que ainda não alcançamos e jamais alcançaremos se não enxergarmos o ser humano como espírito, tá? Ou seja, qualquer ciência que ainda tentar analisar o ser humano a partir da matéria falhará, ficará na superficialidade, porque não somos só isso. Isso tudo é efeito, a causa está mais profunda. Então, quando a ciência mergulha mais e vai na origem dos processos, aí ela se torna muito mais completa. E nesse iniciar do século nosso, daqui por diante, todas as ciências vão ter esse despertar, né? Entender que é algo além daqueles padrões de comportamento, além das ações e reações da matéria, é algo muito mais profundo. E nós estamos tendo o desdobramento de outras ciências que vão lá no cerne da questão, trazendo o homem antes do nascimento, as reencarnações e assim por diante. Algumas pessoas dizem assim, então a ciência vai se mesclar com a religião. Não acredito que ela vai mesclar com a religião, porque esses conhecimentos da profundidade do ser humano como espírito traz uma nova visão da ciência para tratar o ser humano encarnado. Mas ainda ficará na alçada da ciência o desdobramento do espírito, o progresso, a elevação, as leis divinas, etc. Ainda nós vamos passar por um outro processo para que então a ciência e a religião se tornem praticamente uma só, porque não assim a religião de crença, de adoração, mas a religião de entendimento, tá? Então Jesus cura esse cego e aí começa a ter uma série de problemas, porque era no sábado, é a segunda vez que ele cura no sábado e não aceitam isso. Ele fez uma reunião, era uma pregação dele antes deste versículo que nós vamos discutir para que a gente entenda. Ele estava reunido com uma multidão de pessoas e ali ele faz os ensinamentos profundos. Mas se nós fôssemos falar desses ensinamentos, teríamos que fazer 4 encontros. Porque cada ensinamento do Cristo desenrola numa série de compreensões. Então, vamos pegar, ele terminou esses ensinamentos, todo mundo estava muito empolgado, e principalmente os discípulos com a pregação do Cristo. Estava muito entusiasmado, pensando assim, puxa, com tanta verdade, esse homem com tanto conhecimento e com tudo isso que ele está dizendo, tão fácil de ser aplicado, tão fácil de ser percebido, se pelo menos aqueles que
tem o poder na Terra de dirigir as religiões, de dirigir a política, de dirigir, enfim, as soluções do nosso planeta, tivessem conhecimento disso, o mundo seria outro. Eles estavam assim, todo mundo extasiado com as verdades do Cristo. E é uma verdade muito simples, né? Não é algo complexo, não é um segredo não revelado, é algo muito simples, mas profundo, e que exigiria de nós a mudança de mentalidade para que nós conseguíssemos implementar isso na nossa vida. Uma coisa é saber, outra coisa é fazer. Hoje, mal e mal, queremos saber. Muitos de nós pensamos assim: eu não preciso de religião, a religião está dentro de mim. É muito triste. Há muita coisa para você saber o que significa religião. Não fale uma coisa dessa, você não sabe. Você pode achar que sabe. Mas a religião, ela nasce de uma revelação. Tá certo? A base de uma religião. Religião não é a ideia de uma pessoa. Não é conceitos pessoais de alguém. As religiões que nasceram sem bases de revelações não são religiões. São pontos de vista. E pode ser difícil a gente aceitar, mas seu ponto de vista não é a verdade legítima, quer você queira ou não aceitar. Daí porque, se nós tivéssemos alguém na Terra com um ponto de vista semelhante a de Jesus há 2000 anos atrás, não teríamos crucificado ele. E se ele viesse hoje, eu garanto, com o seu ponto de vista, você o crucificaria novamente, porque não compreenderia aquilo que ele vem dizer. Não consegue compreender às vezes nem a mensagem que ele está dizendo. Todos nós precisamos de religião, de uma. Eu não estou falando de monte, mas de uma, porque todos nós precisamos de um mestre. E estamos numa escola, vir num planeta como a Terra, tão importante, tão sério, o acontecimento na nossa vida, e não elegermos um mestre, não frequentarmos uma aula, você ainda não entendeu a função de aluno do universo. Somos alunos e sempre seremos alunos. Quer mudemos o nome dos nossos mestres ou avatares, mas precisamos de um. Buda, Jeová, Jesus, Maomé, Zoroastro, Krishna, Aristóteles, seja o nome que você quiser. Mas a humildade deve fazer parte do nosso coração. Há alguém que saiba mais e sabe a direção que nós temos que ir. Então, o cego de nascença, Jesus, terminada a explicação, o povo empolgado com aquela forma, queria que Jesus levasse isso imediatamente aos diretores, doutores, aos dirigentes das religiões farisaicas, que era a religião predominante da época. Eles diriam assim: puxa, se eles conseguissem ouvir o que nós estamos ouvindo, ver o que nós estamos vendo, a Terra vai ser outra coisa. A humanidade vai mudar. Jesus, percebendo o ensinamento deles e não querendo tocar no assunto mais difícil para o ser humano, a desilusão, porque é muito difícil a desilusão para nós. Todos nós, quando adentramos numa religião, nos encantamos com a doutrina, com os conhecimentos, e logo pensamos: se a minha família inteira pudesse seguir, se meu filho, se minha esposa, se meu marido, eu quero salvar o mundo, dali eu quero sair correndo e anunciar para todo mundo aquilo que nem eu ainda entendi, tanto que eu não permaneço nela por muito tempo. Então, nós temos aquela ideia de que nós podemos carregar, salvar o mundo, porque às vezes a gente tem um contato superficial da religião. Superficial. A teoria do Cristo, hoje nós temos uma cadeira chamada teologia ou teosofia, né? Que faz um estudo, mas assim mesmo é tendencioso. Como toda ciência na Terra, a religião, ela influencia o ser humano na sua capacidade de ver. Eu posso pegar um tratado científico numa visão religiosa católica e ele ter um cunho ali, principalmente filosófico,
que alimenta aquele conteúdo de forma católica. Mas se eu pegar a mesma defesa, o mesmo tema em um que seja luterano, espírita, espiritualista, eu vou ver visões diferentes, né? Por isso eu posso ter a medicina. A medicina, eu vou tratar com o médico espírita, eu vou tratar com o médico católico, eu vou tratar com o médico luterano. A ciência está... porque quem executa a ciência, quem entende a ciência, quem explica a ciência, quem estuda a ciência é um ser humano, e o ser humano não consegue separar as duas coisas. A visão da religião é uma visão profunda nele, é dele. A forma como ele concebe Deus, a relação com Deus, as causas e efeitos, isso aí está diretamente ligado a tudo que ele julga no universo em torno dele. A tudo, né? Então, se ele achar por bem que Deus castiga, é natural que ele se transforme numa pessoa que explica, aceita e justifique os castigos. Dentro da educação como pai ou mãe, dentro da forma como a gente deve se livrar das pessoas que cometem o erro na sociedade, os bandidos, ladrões, etc. Enfim, está tudo inserido ali dentro. Por isso que o nosso primeiro papel, olha bem Jesus, buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Se eu caminhar pela ciência, eu não chego a Deus se eu não tiver abertura para isso. Mas se eu caminhar a Deus, eu chego à ciência, sem fazer muito esforço. É uma coisa muito interessante, tá? Então, a aceitação de Deus exige o livre-arbítrio. A compreensão da ciência é uma forma muito natural de evolução do ser humano. Faz parte da lei de Deus. Então, a lei de Deus, quando eu me aprimoro, eu entendo a ciência, mas através da ciência eu não compreenderei a lei de Deus. E passando Jesus, então ele estava saindo naquele momento, leu isso dos apóstolos, ele não queria trabalhar esse tema dos apóstolos para não desiludir os apóstolos, né? Ali tinham muitos que depois que ele partisse, sabendo que seria logo entregue, muitos ali voltariam, iam com o tempo esquecendo aquela imagem, os ensinamentos dele, isso é natural nosso, e voltariam ao farisaísmo, a religião predominante da época, voltaria o cético, voltaria a ser cético, né? Aqueles que receberam os milagres já vão gastar o milagre, né? Aquele que já estava para morrer, de tanto cometer um erro, recebe um dínamo de alegria, de oportunidade, o que vai fazer? Gastar tudo no vício que ele tem. Então é natural, muito natural nosso. Então ele sabia, olha, tudo isso agora é só momentâneo, vocês estão aqui comigo, eu entusiasmei vocês, mas o mundo não é assim. E não estarei com vocês o tempo todo, segurando na mão de vocês, passando a mão na cabeça, lembrando vocês todo o meu ensinamento. Então, ele, sabendo disso, também não queria tocar naquela ideia de que, olha, e muitos daqueles que realmente vão continuar depois de mim, né, entendendo e aplicando os meus ensinamentos, serão atacados pelo mundo. E aí então vão restar muito menos daqueles que já assim disserem, não, eu fico contigo até a morte. E ainda no momento da crucificação ele não viu nenhum a não ser João. Então, e passando, Jesus estava saindo, ele fala assim, eu vou usar, olha só, essa é a grande oportunidade de eu mostrar como o mundo me enxergaria, como as pessoas que se dizem intelectuais, que sabem tudo, que dominam tudo, como eles enxergariam os meus ensinamentos. Então eu vou usar um homem simples, o mais simples de todo, o mendigo, um desprezado pela comunidade. Mas tem que ser um mendigo em particular, um que nem sequer vê, um cego. Em Roma, os homens que não produziam, eles eram excluídos socialmente, totalmente. Eles eram considerados piores que as mulheres, porque as mais excluídas eram as mulheres. Um homem que não produzia, ele era pior que a mulher. Então eu vou escolher um dos exemplos mais simples que eu posso pegar da sociedade e vou mostrar como o mundo enxerga a minha atuação, ou a atuação de Deus por intermédio do Cristo.
Então ele passando, estavam caminhando, estavam saindo e passando por ali, Jesus viu um homem cego de nascença. Até então na história, ninguém até hoje, depois de Jesus, curou um cego de nascença. Porque Jesus foi o primeiro e o último. Ninguém mais curou um cego de nascença. Tá certo? Então, ele viu ali um cego de nascença, um cego que estava ali naquela porta há trocentos anos. Todo mundo passava, pulava pelo homem. O homem era um mendigo, pedia o tempo todo dinheiro, e todo mundo driblava o homem, fingia que não via, dava uma licença, e ia. Os próprios fariseus e as religiões predominantes, saduceus, escribas, essênios, passavam por ali. Era na porta da entrada praticamente de Siloé, próximo à porta do templo. Então quem fosse ao templo passaria por aquele homem, mas nunca ninguém percebeu aquele homem. Ele era um ninguém, um invisível socialmente. O que eu importaria acessá-lo? O que eu ganharia em ajudar um homem que não teria absolutamente nada a me dar? O que eu ganho com isso? Não é o que nós dizemos? Qual é a religião que sai de um lugar para ir até outro sem ganhar nada? Qual é o religioso que faz isso? Até nós, quando pensamos na caridade, alguns sempre pensam, mas o que adianta eu ir lá fazer? O que eu ganho com isso? O que eu ganho da passe? O que eu ganho, por acaso, sair todo dia de casa numa sexta-feira para ajudar uma pessoa que eu não conheço? O que eu ganho com isso? Né? Então, ele também estava ali, aquele homem. Mas ele estava chamando a atenção da sociedade. Olha, se você é diferente de mim, se você crê em algo diferente de mim, se você é melhor do que eu, se você pode entender mais do que eu, se você pode estudar mais do que eu, se você acha que sabe mais do que eu, por que não ajuda eu? Divida comigo, dê um pedaço daquilo que você tem, o que você acha que está sobrando para você. E ele ficou ali, e excluído totalmente da nossa sociedade. Então Jesus o enxerga no momento que ele está querendo dar a resposta aos apóstolos. Olha como o mundo enxergará a atuação direta dos meus ensinamentos. E incrível, até hoje enxergamos dessa forma que a passagem vai nos mostrar. E os seus discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, os apóstolos entenderam que ali era a grande oportunidade para colocar Jesus para responder mais uma questão, já que ele estava empolgado saindo da reunião com o povo ali, né, de ensinando. Falou, agora essa questão é uma questão que bate o tempo todo, de lá para cá as religiões não conseguem responder. O único que se atreveu a responder uma questão dessa foi o Espiritismo. As demais ficam naquilo sem lógica. Nós vamos debater cada uma delas, das teses. Então os discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou? Encontramos um homem cego de nascença, nasceu cego. Agora, quem pecou? Este ou seus pais? Ele pecou ou seus pais quem pecou para que nascesse cego? Olha a pergunta dele. Não é uma pergunta para aquela época, 2000 anos atrás, não é uma pergunta para deixar você... Bom, aqui na pergunta demonstra duas crenças. A primeira, de que a doença era um erro, um pecado, né? Um pecado. Toda doença é um pecado. Daí porque algumas pessoas se negam a querer aceitar a doença porque não querem aceitar-se como título de pecador. E quanto mais grave a doença, mais pecado você deve ter cometido. Então, há muitos de nós não queremos aceitar. Imagina o tal do câncer, da AIDS e tudo mais, que não tem nem cura. Doenças que não tem cura na humanidade. Então, ele dizia, olha, quem pecou? Se ele está cego, ele pecou. Agora quem? Essa era a crença deles. Na pergunta dos discípulos, percebe a crença do povo embutida e o direito de Jesus responder para esclarecê-lo. Olha, nós entendemos que doença é castigo de Deus. Agora, quem cometeu esse pecado para ser castigado? Foi ele ou foi o pai dele? Então, eram as duas visões do povo daquela época. Se alguém está doente, ele tem dois motivos para estar doente. Ou ele errou ou os pais deles erraram. O terceiro nós vamos incluir aqui, que é a resposta de Jesus. Então, vão ser três motivos para termos enfermidades.
Pode ser um erro dos pais, pode ser um erro da própria pessoa e pode ser a própria manifestação de Deus por intermédio daquela pessoa. Uma prova, uma vontade da própria pessoa. Bom, vamos discutir as três teses. A primeira tese, que o erro é dos pais. E nós encontramos no Antigo Testamento, vários textos que falam sobre essa visão, tá? Inclusive, em Êxodo, no capítulo 34, no versículo 7, está assim: quem que guarda a beneficência em milhares de Deus, né? Que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que o culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. E tem várias formas de falar esse texto em vários momentos, em vários livros do Antigo Testamento. Não dava de trazer todos aqui. Então eu peguei um deles, mas todos eles estão querendo citar a mesma coisa. Bom, alguns já lendo isso interpretaram que os erros dos pais são cobrados nos filhos até a terceira ou quarta geração, ou seja, que alguém da família pode estar passando por aquele processo de doença, principalmente as doenças congênitas, aquelas que eles nascem com, ou nós chamamos de hereditariedade, ou nós chamamos também aquelas que já se manifestam no nascimento. Então, não tendo uma vida antes dessa, na crença, na impossibilidade de acreditarem que existe uma vida antes dessa que se manifesta atualmente, só podem estar pagando pelo erro de seus pais, ou o pai, ou avô, ou bisavô, nas terceiras ou quartas gerações. Mas isso, quando nós fazemos uma interpretação do Antigo Testamento completamente aleatória, porque nem terminamos o próprio Êxodo, o próprio Deuteronômio, o livro de Isaías, de Ezequiel e outros livros, o próprio contexto mostra a inversão desses entendimentos. Eu coloquei, para nós entendermos, não quis colocar o próprio Êxodo contradizendo essa passagem. Não contradizendo, gente, mas querendo particularizar o entendimento dela. Eu coloquei Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16, que diz assim: os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais, cada um morrerá pelo seu pecado. E agora, como é que fica? Uma hora ele diz que parece que nos dá o entendimento que Deus há de castigar os filhos pelo pecado dos pais, do avô, do bisavô. E outra hora ele está dizendo que ninguém vai pagar pelo pecado de ninguém, cada um com o seu. E agora, em qual que eu sigo? Qual que é o caminho aí? Mas nós podemos entender bem assim, ó. E quando os apóstolos perguntam a Jesus quem pecou, Jesus não corrige, tirando totalmente a possibilidade de que os erros dos pais não recaiam sobre os filhos. Por quê? Porque recai. Quando que isso recai? Vamos ver. Se nós eliminarmos a tese do físico apenas, uma doença apenas física, se nós colocarmos como um mal, ele recai. Por exemplo, um pai que ele é preconceituoso, tá certo? Extremamente preconceituoso, machista. Provavelmente os filhos herdarão esse preconceito e esse machismo, que passará para outros e assim sucessivamente. Uma pessoa preconceituosa, uma pessoa que não tenha religião, os pais que não têm religião, que não seguem religião nenhum, acaba aturdindo os filhos a também entender esse padrão de comportamento, que esses passam para os outros e para os outros. Então, quando nós olhamos no aspecto moral e espiritual, é possível que os erros dos pais recaiam sobre os filhos, porque os filhos, aprendendo com os pais, cometem os erros sem percebê-los e acaba também respondendo pela consequência dos erros que cometem. Então, se nós analisarmos que isso é possível, voltamos a chamar a atenção de nós, pais, que tenham muitas responsabilidades
sobre a conduta, né? Porque nós entendemos que educação é levar o filho na melhor escola que podemos pagar. Isso não é educação. Nós entendemos que a educação é fazer a vontade do filho, que também não é educação. Olha, a educação, ela nasce quando eu instigo no meu próximo aquilo que ele tem de bom, quando eu trago de dentro aquilo que ele já tem em potencial adormecido ou desenvolvido em outras existências, pode ser. Quando eu extraio isso de dentro dele, eu estou conseguindo uma boa educação. Mas os pais não têm só essa intenção. O pai também tem a ideia de lapidar o caráter do filho. Isso até os 7 anos de idade. Tá? Fora disso, é quase impossível. Ele influencia, mas aí nós vamos ver a interferência do espírito. Então, é quando os pais também trabalham em padrões de comportamento. É onde o filho aceita com muita naturalidade, sem análise nenhuma. Depois disso, ele já faz análise. Pai, você falou para não passar um hospital enfermeiro, mas você passou. Ó, você falou para não beber isso, mas bebeu. Ó, você falou para não comer muito açúcar, mas você come. E assim sucessivamente, né? Então, já começa a haver uma crítica. E essa crítica começa a retornar para nós. Alguns pais abandonam esse papel de lapidação da personalidade porque eles vão receber uma cobrança quase imediata dentro de casa. Olha, imagina que você pega uma pessoa que você diz para ela ser tudo que você não é e leva para dentro da sua casa. E ela agora vai ser a sua consciência ao vivo, a cores, em 3D. A hora que você vai fazer a coisa errada, ele é o primeiro, tá? Você falou para não fazer, você está fazendo? Olha, ele vai tirar todo o seu prazer de viver uma vida errada, mas dizer para os outros o que é certo. Então, o que os pais fazem? Eu não vou levar isso para dentro do meu lar, essa coisinha chamada consciência. Então eu abandono a ideia de educá-lo, né? De lapidá-lo. Assim, ele faz o que ele quer, e aí ele vai errando e eu vou chamando a atitude dele. Principalmente quando ele leva uma paulada na vida, e até eu torço para isso, né? Porque eu não vou falar para ele, meu filho não faz, ele fala, mas você também faz. Então eu fico quieto, deixa ele fazer. A hora que ele leva uma cacetada, aí eu digo assim para ele, eu sabia que isso não ia dar certo. Porque ele não lembra que eu faço, porque ele está lembrando da dor dele e não do que eu faço. Então fica mais fácil o convívio. A partir do momento que os pais então vão assumindo essa responsabilidade e vão se tornando aquilo que ele desejaria que os filhos fossem em teoria, educação e prática, aí sim nós vamos percebendo que isso aí está certo. Uma família, pais preparados, educando os filhos de forma preparada, a possibilidade dos filhos serem influenciados pela educação do pai é muito grande. Mas não significa que é certo. Não significa. Filho é igual peça nova de eletrodoméstico, carro. Você compra, é novinha, zerada, tem na garantia, mas põe, não funciona. Não é isso? Você tem que devolver a peça. Tem todas as características de que deveria funcionar, mas não funciona. Então a educação também é assim. Você pode dar uma educação perfeita para o seu filho, mas não se esqueça, ele não nasceu naquele instante. Então ele tem coisas ali dentro que você não conseguir atuar. Mas fazendo a sua parte tá bom. Então por isso eu acho que Jesus não quis dizer, olha, esquece essa teoria de que os erros dos pais não recaem nos filhos. Porque ele também estaria falhando. Recai, e como a gente está vendo na sociedade, muitos erros de pais estão recaindo nos filhos. E nós estamos tendo uma sociedade repetitiva de erros. Inclusive, nós enxergamos isso como ciclo. Até que em alguma geração, e que normalmente é interessante, é a terceira ou a quarta geração, que alguém dali de dentro daquele ciclo abre o olho e fala, não quero que seja desse jeito. Eu acho que não é assim. E pronto, todo mundo da família vai vir em cima dele, e aí de repente ele vai ser o único e o primeiro a começar a abrir aquela caixa preta chamada família. Fazer com que a família respire para fora daquele círculo e perceba que o mundo mudou, que as coisas não são como era antes, que as coisas têm muito mais além do que aquilo que a família interpretava como a legítima verdade, aquele pequeno círculozinho. Então, hoje as coisas são mais fáceis. Eu acredito que hoje já não é mais nem a terceira e a quarta, na próxima geração já estão quebrando todos os nossos preconceitos, dogmas
quebrando todas as nossas crenças, as nossas bases de compreensão. Os filhos estão muito, né, falando assim, chega dessa história, tem tantos anos que eu venho para essa terra, você está falando a mesma coisa, né, e o mundo não muda. Então eles estão mudando de lá para cá praticamente. E outra coisa, quando eu vejo pelo aspecto moral e espiritual, funciona assim, então. Mas quando eu vejo no aspecto material, na lei humana, aí não tem sentido realmente, né? Se um pai matou, se um pai roubou, se um pai trapaceou, cobrar, aprisionar um filho, penalizá-lo, não teria sentido algum, tá? Então vamos para a segunda tese. A segunda tese seria, bom, se não foi o pai que errou, seria quem? Já Jesus interpretou que não seria ele. Calma que Jesus ainda não respondeu, nós estamos debatendo aqui. Talvez Jesus pode dizer assim, eu acho que eu vou ajudar esse homem porque não foi os pais dele que erraram. Porque se os pais deles erraram até um certo ponto. E a partir deste ponto, quando eu adquiro maioridade, eu tenho o direito de escolher se eu continuo levando esse erro ou não. Lógico que todos nós sabemos que depois que eu acostumei com o erro, é muito difícil eliminá-lo. É muito difícil eu crescer numa família preconceituosa, machista, né? E de repente eu encontrar uma sociedade que está lutando pelos direitos disso, daquilo, liberdade de me transformar nessa pessoa livre é muito difícil, mas é possível. Tá? Então, se até então você só se alimentava dos conceitos familiares e a família não tendo estrutura, porque também não se apoiava em algo estruturado, porque nós achamos que para ser pai, ser mãe, é termos um corpo capaz de fecundar um óvulo e a mulher ter um óvulo capaz de ser fecundado. Não. Ser pai e mãe começa a partir do momento que nasce um ser humano. E aquele ser humano vai estar te dizendo, corra e aprenda a faculdade da vida. Eu preciso dela. Você é meu mestre intransferível. Meu professor me dá cultura, papai e mamãe. Mas você me dá a educação, a vida, a visão da vida. Se você não tem a visão da vida, papai e mamãe, corra atrás. Corra rápido! Você tem no máximo até os 18 anos para fazer isso. Depois, relaxe. Não tem mais. Aos 7, você já fechou o laboratório. 7 anos, nos seus primeiros 7 anos, você já está lacrando. Depois de 7, você já lacra o laboratório. Ali já não é, as coisas já não é como era antes. Depois ele tem a estado da puberdade entre os seus 7 até os 12 anos, depois dos 12, 13 anos até os 17, 18 anos que as coisas vão começar a complicar, e ali você vai ver o empenho que você teve para ser aquilo que desejou transferir aos filhos. Na ideia da família cristã, a ideia é que, por que Deus manda um espírito dependendo de outro espírito? Um ser imperfeito dependendo de um outro ser imperfeito. A ideia é da chamada corrente. Se eu não faço por mim o que deveria fazer, eu farei pelo outro, em nome do amor aos meus filhos. E que nem sempre funciona, né? Mas a ideia é essa. Porque muitas vezes nós somos muito mais tocados. E quantas vezes eu vi umas pessoas confessarem isso, né? Se eu tiver que fazer alguma coisa pelos outros, eu me mato, mas eu faço. E por você? Não, aí já não é. Então, como também projetamos tudo para fora, o amor a Deus, o amor a santos, o amor a isso, o amor a aquilo, tudo o amor está aqui fora e não aqui dentro, é natural que eu tenha mais amores aqui fora do que por mim mesmo. Então, ele aproveita o mesmo método que eu tenho de uso, não me exigindo em nada, e diz assim, já que você ama tudo aqui fora mais do que você próprio, ame seu filho mais do que você e faça pelo teu filho aquilo que você não faria por você. E no meio dessa cadeia, eu vou na ansiedade de dar o melhor para o meu filho. Quando eu assusto, me tornei melhor. Eu passei a fazer coisas, eu deixei de fazer coisas para não dar exemplo para ele. Para que ele não crescesse me vendo e dizendo, olha aí, eu vou ser igual ao meu pai, vou ser igual a minha mãe. E aí então eu parei assim e falei, não, eu não quero alguém igual a mim, eu quero alguém melhor do que eu. Então, se eu quero alguém melhor do que eu, tem que ser alguém diferente de mim. Então tudo que eu faço
Eu vou começar a analisar para fazer escolhas. Agora eu vou abrir o meu baú, chamado Guto, vou abrir lá, isso aqui não vai servir para ele, isso aqui não vale, isso aqui não serve, isso aqui não adianta nada, isso aqui atrasa ele. Aí eu volto e assumo a personalidade de pai. Quer dizer, eu vou escolher o melhor que eu tenho, o que eu aprendi, o que eu sei para transferir. E vou perceber que sobrou um espaço enorme no meu baú. Aí eu falo, que espaço que é esse? É tudo as tranqueiras que você tirou, não serve para ninguém, nem para você mesmo, nem você sabia. Sobrou só aquilo que serve para você e para ele. Aí você fala, e esse espaço aqui? Corre, tem que preencher. Que espaço é? Você precisa saber como se relaciona o ser humano, como o ser humano aprende, saber um pouco de psicologia, de relacionamento. Mas eu não sou psicólogo, não sou especialista na área de relação humana, mas... Ei, o que você tem ali do lado não é um bichinho, não é um cachorrinho, um gatinho, um passarinho, é outro ser humano. Não percebeu? Se você vai criar um passarinho, o que você faz? Você corre nos livros e vai ver o que o passarinho come, se é alpiste, se é alface, se é tomate, se é carne, se é... Não é isso? Se ele pode viver preso, se a gaiola dele tem que ter tanto, se ele tem que tomar sol, que hora que ele tem que tomar sol, que hora que ele tem que lavar, como é que faz para ele procriar, não é isso que você faz? Para cuidar do passarinho? Aí você fala, não, agora eu quero largar do passarinho, porque se eu tenho que fazer tudo isso aí, pelo amor de Deus, eu vou criar um gato, mesma coisa, você vai lá no pet shop, como é que faz? O que o gato come? O gato come carne, o gato come osso. Não, eu prendo gato na coleira, não pode, eu dou banho no gato todo dia, não pode, eu corto... Não é gato que eu quero. Eu quero um cachorro. Você vai de novo no pet shop para ver tudo que o cachorro faz. Ei, você teve um filho, você está com um ser humano, não é no pet shop. Mas você vai ir num lugar e você vai ter que precisar aprender como é que faz para cuidar desse menino, dessa menina. Pode acreditar, você não sabe. Não sabe. Se você não entender assim, você já está errado. Humildade, não sabe. Então procure profissionais, especialistas, oriente-se, estude o que eu preciso dar, o que eu não pode dar, o que está certo, o que está errado, que hora que dá, o que tem que deixar de fazer. Do mesmo jeitinho que você cuidou dos animais, o ser humano aprende a cuidar de outro ser humano. De outro ser humano. Agora é mais difícil, muito mais difícil. Muito, tá? Porque cada ser humano é um ser humano, não é como espécie de animal. Que diz assim, passarinho tem que tomar sol de manhã e não pode tomar sol à tarde. Todo passarinho daquela espécie tem que tomar sol de manhã. Não pode... Se tem 15, é igual. 15 vai tomar sol naquele período e não vai tomar sol. Filho não é assim. Não vai encontrar alguma coisa dessa forma. 15, você tem 15 filhos e põe ele de manhã para tomar sol, tira todos os 15 para tomar... Não funciona. Então, além disso, você vai ter que usar um recurso. Você vai aprender sobre seres humanos, sobre criação de filhos e vai começar a desenvolver uma outra coisa. Seu filho, ele tem algo diferente, algo em particular. Ele tem uma individualidade. E essa individualidade dá a ele uma característica bem diferenciada de todos os outros seres criados por Deus humanos. E aí entra o amor, em nome daquele amor que toda hora você consulta. Ai meu Deus do céu, do jeito que você está falando, já cansei, já não quero mais ter filho. Mas você não ama? Eu amo, então em nome desse amor você vai superar todas essas dificuldades. Todas. Até quando você compra carro, você chega doido, dizendo o carro não pode ficar no sol, não pode... Me falaram esse dia que o cocô de pomba na lataria do carro mancha o carro. Poxa, você entende de carro. De lataria de carro, se a gente não vai entender de criança, tem que também se esforçar para entender. Quem cuida de carro, de moto, de não sei o que, cuida da criança. Não é fácil. Então, quem pecou? Vamos para a segunda teoria. A teoria de que eu tenha cometido um erro e pago pela minha própria teoria da responsabilidade. É a segunda teoria que ele está perguntando ali. A primeira, né? Olha, eu acho que essa é uma das teorias que até no Antigo Testamento nós vamos encontrar várias citações. Jesus fala assim, a cada um será dado conforme suas obras. Eu não vejo outra explicação que eu vou receber conforme aquilo que eu fizer, bom ou mal, porque ele não disse boas obras, ele disse obras, e obras podem ser boas ou más.
E se eu vou receber conforme a obra, quer dizer, a obra em si é neutra. Ela não é boa nem má, não há esse adjetivo colocando a qualidade da obra, mas sim a obra, o feito. E se eu recebo conforme a obra, eu recebo conforme o feito. Bom ou mal, a qualidade daquilo que eu vou receber é inerente àquilo que eu faço. Nesse caso, como eu vou explicar se nós estivermos agora pensando, então é isso, já respondeu o Guto. É a teoria da responsabilidade. Agora, tenta explicar a teoria da responsabilidade numa criança que nasce cega. Sem reencarnação, tá? Tira a chave da reencarnação do processo. Não tem como. Como uma criança pode ter a responsabilidade de algum erro se ela nem cometeu? E como ela pode nascer surda, cega, aleijada, muda, paraplégica e infinitas de doenças mentais? Ela saiu da barriga da mãe. E mesmo que nesses 9 meses, algumas nascem com 7, nesse período ela possa ter errado. Mas que erro poderia alguém no ventre da mãe cometer um erro tão grave que poderia ser castigada logo que enxergasse o primeiro raio de luz na Terra? Não tem como, e eu vou ficar sem a chave da reencarnação? É impossível você explicar essa. Não tem. Então, quem ainda estiver comigo nessa segunda teoria vai ter que abrir a cabeça para dizer: só é possível aceitar a lei de consequência, de responsabilidade, de causa e efeito, se eu aceitar a lei da reencarnação. Não tem outro caminho. Uma coisa puxa a outra, está amarrada uma coisa a outra. E por terceira teoria, nós vamos ficar com a teoria de que alguém pode ter assim feito para que se manifestasse a vontade de Deus na minha personalidade, na minha doença, através da minha doença. Ai, essa é difícil, Guto. As doenças que antigamente nós só víamos como castigo, punição, elas podem ser provas que eu peço a Deus para testar a minha capacidade de entendimento, de amor, de lealdade, de fidelidade aos ensinamentos de Deus. Pode ser feito dessa forma? Eu posso pensar assim? Como? Vamos supor que eu sou um espírito evoluído. E eu, depois de perceber o meu potencial, a capacidade que eu tenho de fazer o bem, de ensinar o bem, eu digo assim: oh meu Deus, mas também é fácil para mim fazer o que eu estou fazendo. Eu enxergo, eu vejo, eu penso, eu sinto. Eu tenho uma vida tranquila, uma vida muito boa. Em todos os momentos você me abençoou. Fazer o bem com essa facilidade da vida que eu tenho, qualquer um faz, Senhor. Porque à medida que você vai ficando bondoso, você vai ficando humilde e você vai cada vez mais dando menos valor naquilo que você serve a Deus, porque cada vez mais você quer servi-lo na dificuldade. É uma necessidade que nós temos de autoteste. Olha, pular de uma montanha com uma enorme paraquedas é fácil. Eu quero ver você pular da montanha sem o paraquedas. Nós estamos vendo hoje na nossa diversidade aí, as diferenças têm valores. Quanto mais diferença tem valor, é mais ou menos isso aí. Nós também temos isso aqui dentro de nós. A partir do momento que eu tenho uma facilidade na minha vida, vamos supor, eu não tenho doença, sou uma pessoa saudável, posso ir em qualquer lugar, tenho capacidade de falar, tenho uma inteligência incrível, muito bem, é fácil falar de Deus. Mas aí eu penso assim: Senhor, mas será que eu conseguiria te servir gago, pobre e aleijado? É um teste, eu não sei. Lógico que o teu benfeitor vai falar assim: olha, tu não pede muito não, que o negócio vai ficar difícil para você. Mas calma, deixa eu tentar. Eu quero vir na minha próxima existência gago, aleijado e pobre. E eu quero ver se eu vou ter tanta alegria assim para falar do amor de Deus, do amor do Cristo, né? Então, eu posso nascer assim? Posso. Mas como é que a gente sabe que alguém está com uma doença pedida por ele ou uma doença de consequências de um mau uso daquilo em outras existências? É quando você olha aquele doente tranquilo, ele até sorri. Quando você pergunta para ele: e aí, tá doendo? Não, de vez em quando dói. E você, como é que tá a sua vida? Tá boa?
Porque isso dói na gente, né? Quando a gente vê, quando alguém que está na pior situação está melhor que nós, aparentemente, e pergunta da nossa vida, dá até vontade de sair de fininho, não devia ter perguntado, né? Porque às vezes você vê os deficientes fazendo coisas incríveis e nós, nem sendo deficientes, não saímos do sofá, vivemos em depressão, vivemos um monte de coisa dentro. Então a gente fala assim, meu Deus. Então, quando você vê uma pessoa que sabe lidar com a deficiência, com os limites, seja mentais, físicos, morais, espirituais, são pessoas preparadas que vieram limitadas naquilo ali. Isso é uma prova pedida pela própria pessoa. Ela veio para testar a fé dela, a capacidade que ela tem de superar as necessidades físicas. Guto, me dá um porquê um ser humano vai pedir uma coisa dessa? Ué, você um dia não quer dizer assim, olhar para o Cristo e dizer, Senhor, não há o que eu precise mais nessa terra. Eu não preciso da saúde do meu corpo, eu não preciso do poder do meu ego, eu não preciso da minha vaidade, eu não preciso de dinheiro, eu não preciso de relacionamentos afetivos, eu não preciso, afetivos homem e mulheres, eu não preciso, enfim, Senhor. Eu já passei por tudo, já vi nessa terra de tudo e através disso eu ainda consegui viver uma vida muito equilibrada, muito tranquila. Ou seja, eu não preciso mais dos testes terrenos, físicos, humanos. Agora eu estou numa outra hierarquia, estou na necessidade de experimentar outros testes. Ai, Guto, então, e quando eu penso assim, só de pensar, ai, na próxima reencarnação eu vou nascer pobre, ai, dói até minha cabeça, então você precisa da terra ainda. Calma, vai nascer muitas e muitas vezes na terra. Vou nascer feio, ai, Jesus, não fala um negócio desse, eu vou nascer feio, como que vai acontecer comigo, né? Então, calma, você ainda precisa dessa, que Deus preserve você desse sofrimento. Eu falo sempre às pessoas, aqueles que já encontraram algumas situações difíceis, é porque já estão nela, pronta para aprender com ela. E aqueles que ainda não chegaram nessa situação difícil, talvez seja misericórdia, o amor de Deus, falar, não vou fazer isso com meu filho, ainda não está preparado, vai desequilibrar ele. Ele não vai ter uma vida tranquila. E o que adianta uma reencarnação jogada fora? É melhor que ele ir na escola com o peso que ele é capaz de suportar. Não adianta eu botar meu filho numa escola muito exigente, não vai aprender nada, vai reprovar o tempo todo, vai sofrer bullying lá dentro. Põe numa escola mais simples, cobra menos, né? Tem pouca aula, o professor libera todo dia mais cedo, e assim ele pensa, e assim ele vai devagar até que ele mesmo exija uma escola melhor, né? Não somos nós que vamos exigir por ele. Então, a terceira hipótese, que é a hipótese de eu pedir isso, aí nós vamos encontrar quem? Nessa ideia aí, Francisco de Assis. Francisco de Assis morreu de tuberculose. Tinha o dom da cura, curou milhares de pessoas. E quando veio a tuberculose, ele falou a Deus que agradecia a Deus pela chance da doença, pela enfermidade, porque ele queria servir a Deus com a dor da tuberculose. Há espíritos que são tão ousados de se autotestarem que eles mostram para nós o exemplo de servir, o exemplo de amar, sofrendo injustiça, calúnia, perseguição, doenças. Nós parecemos falando aqui Chico Xavier, que pediu quase, quem de nós, com glaucoma nos 2 olhos, em última intensidade, febre diária do glaucoma, rim paralisado, um deles paralisado, coluna já não mais tinha força, se ele tombasse para frente ele ficava, até que alguém levante ele para inclinar, ou seja, ele não tinha movimento, não andava mais, labirintite, problema cardíaco, tuberculose nos 2 pulmões. E ele serviu a humanidade até o fim. Se alguém pudesse dizer
teria, se eu tiver 0,001% desse homem, eu já diria, a minha desculpa já está pronta. Jesus, não posso te servir porque olha meu 0,001% dos problemas. E por que ele teve tanto assim? Ele também tinha mediunidade de cura, curou muita gente de enfermidades. Porque ele queria mostrar que quando nós queremos fazer algo na vida, nada nos impede. E o que mais pode impedir-nos de fazer algo, sem dúvida nenhuma, é a saúde, gente. Você pode dizer assim, que Deus lhe dê... Sempre alguém... Nós temos um ditado sábio popular que diz assim, eu não peço mais nada a Deus, eu só peço saúde. Porque com saúde eu ganho dinheiro, com saúde eu arranjo um relacionamento, com saúde eu ganho trabalho, com saúde desempenho profissão, com saúde... Enfim, eu preciso de saúde. Então, quando a gente pensa que esses espíritos vêm tirando aquilo que a gente pensa que é a única coisa que precisa e que nós precisamos, a base de tudo que nós necessitamos, um espírito deles vem dizer, Senhor, o que eu não quero nessa vida é saúde para te servir, ele tem que ser muito corajoso, não tem que ser muito corajoso? Isso significa que esses espíritos provaram para nós que não há nada mais na terra que os prove. Perceberam isso? Que não há mais nada na Terra que os prove. Então eles estão livres dos processos reencarnatórios no ciclo do nosso planeta. Não há nada mais que você possa dizer para ele. Você precisa ir lá para ver se... Já fui, já fiz. Continua amando Jesus. Então... Bom, agora vamos ver a resposta. Nós aqui ficamos só teorizando a resposta de Jesus. Jesus respondeu assim: nem ele pecou, mas não disse. Ora, óbvio que não foi ele que pecou, porque essa teoria não existe. Ele simplesmente disse, não foi ele. Respondeu uma pergunta, o que não invalida a pergunta. A resposta dele não invalida a pergunta. Cuidado, tá? E foi isso um ponto que Reinaldo me fez analisar. Ele não invalidou a tese, ele só negou a tese, mas deixou ela continuar na crença do povo, porque lá no amanhã entenderíamos que sim, há erros que os pais cometem e que os filhos dos filhos dos filhos realmente respondem por aquele erro. Vamos pensar um erro físico aí. Uma mãe que está grávida e se droga desde o primeiro dia da gravidez até o último dia, você acha que isso não tem sequelas no filho fisicamente? Tem, gente. Que fuma. Tem, gente. Então, como é que a gente pode dizer assim, não, o filho não vai pagar por um erro dos pais? O erro da sua mãe, de ter se drogado, de ter utilizado cigarro, de ter utilizado alguns alimentos, etc, etc. Aí pode estar, hoje, é a sua doença, a sua cegueira, a sua surdez, sua deficiência mental, sua necessidade, você já nasce até viciada, a criança já nasce, seu vício, os problemas que você tem de saúde, da abstinência da droga que ela ingeriu durante os 9 meses. Tem. Como nós podemos dizer que não? Então ele não quis invalidar a questão. Ele disse, não, nem ele pecou, e vai agora para a resposta seguinte do apóstolo. Nem seus pais. Aqui Jesus estava nascendo. Bom, aqui ele tira as duas. Não era uma doença hereditária, não era uma doença kármica, não era uma doença de resgate, não era uma doença também que os pais teriam causado nele, ou nem ele trazido por ele, né? Agora então ele vai para a terceira teoria, que é aquela teoria que nós estávamos debatendo. Mas foi assim, para que se manifestasse nele as obras de Deus. Então, muito cuidado quando a gente vê alguém doente e diz, essa pessoa está pagando pelo que fez. Talvez estejamos errados, né? Nós não sabemos, tem 3 causas de doenças. Quando eu vejo uma pessoa passando por dificuldades na saúde, no campo da saúde, não é castigo divino.
Isso é uma crença antiga farisaica, nem é uma crença espírita. Portanto, quando lotamos os hospitais e os centros espíritas para fazer cirurgia, para nos libertarmos do karma da doença, porque ainda não entendemos o que é a doença. A doença não é um castigo, não é uma punição. Muitas vezes é uma necessidade que você mesmo foi em busca. E que contradição seria ver você um dia dentro de um hospital e o seu benfeitor dizer: o que você está fazendo aqui? Eu vim aqui porque aqui faz cirurgias espirituais, aqui faz cirurgia de tudo quanto é tipo e vai me libertar. Assim, mas você que pediu a cirurgia, rapaz, você que pediu a doença. Sem essa doença, você vai ser 10 vezes pior do que você é. Você sabe por que você ainda não fez isso? Porque a doença não deixa. Sabe por que você não fuma? Porque você é alérgico a cigarro. Você quer sarar da alergia e voltar a fumar e trazer o vício de lá? Sabe por que você vai dizendo para ele assim, tudo? Eu acho que seria vergonhoso. E nós temos essas coisas de achar que onde há uma solução, a nossa ali está. Porque não acreditamos que o Cristo está aqui e não lá. Acreditamos que o Cristo está lá e eu aqui. Então eu tenho que ir lá para ele me ver. Se eu não me ver, como é que ele vai? Como nós ainda somos muito pobres de fé. E lotamos, de uma certa forma, os locais. Lotamos. Sobrecarregando as pessoas que estão ali servindo. E que às vezes estão ganhando de alguma forma. Mas não deveríamos. Porque se o Cristo precisasse te salvar, te auxiliar, te ajudar, bastasse que você o convidasse alguns instantes na sua casa mental, no seu coração, e ele, se você tivesse necessidade, te curaria. Este é um caso. O cego pediu para Jesus curá-lo? Não. Algum apóstolo pediu para Jesus curá-lo? Não. O vizinho levou o cego na casa de Jesus? Também não. Levou ele, olha, você não vê nada, Jesus passa e o cura, por livre e espontânea vontade do Cristo. Significa que se você tiver uma doença e merecer a cura, não se preocupe, será curado. Os homens podem não te ver, mas Deus te vê. O Cristo sabe. A pleiade de anjo no céu consente. Os bons espíritos autorizaram. Seu anjo da guarda compreende. E quem é você para dizer que está errado? E que precisa de algum lugar? De algum lugar? Deixa as coisas acontecerem. Buscai primeiramente o reino dos céus e todas as coisas serão acrescentadas. É isso que nós não fazemos. Nós buscamos todas as coisas aqui de fora porque não paramos para acrescentar as coisas daqui de dentro. E ele diz assim: manifeste a obra de Deus. Puramente isso. Aquele homem, ele explicou bem claro, a cegueira daquele homem não é porque não passou nenhum curandeiro ali, não é porque não existia nenhuma religião capaz de curar ele, não é porque isso, não é porque ele está mostrando tudo, não é porque ele que errou, não é porque a cegueira dele foi a pedido dele. Ele queria manifestação de Deus por intermédio dele. Olha que beleza, ou seja, com tudo isso, eu ainda quero, por meu intermédio, servir de testemunha, perceber. Nós vamos também fazer, não sei se vai dar tempo, nós vamos fazer uma análise psicológica do doente, tá? Para vocês perceberem que eu estou falando está correto. Porque nós vamos perceber que ele tinha um comportamento, um desenvolvimento psicológico fora do normal. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Gente, esse versículo é uma chave de ensinamento incrível. Isso aqui já daria outra palestra, mas nós vamos resumir nesse conteúdo aqui. Tá? O que ele estaria fechando, ele tá dando, é a primeira vez que ele faz isso, Jesus. Ele dá um código antes de iniciar o processo. Normalmente ele faz o processo, depois ele codifica o processo. Aqui ele vai encapsular o que ele vai fazer.
Ele encapsula, chama atenção. Por quê? Porque ele já tinha ensinado na reunião anterior, lembra? Então ele estava andando, então ele já ali encapsulou mais uma e deixou para nós 2000 anos abrir isso aí lá na frente. Então, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. E antes que a gente perguntasse, mas daquele que me enviou enquanto é dia, mas o que significa o dia? Né? Porque dia e noite é a luz. Ele já dá a chave para nós abrirmos o código. No versículo seguinte ele diz: enquanto estiver no mundo, sou a luz do mundo. Você está agora com a chave. Pega isso. Ele é a luz do mundo e abre o versículo anterior. E agora você vai enxergar assim: que convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, enquanto eu estou iluminando o mundo por você, ou enquanto você está comigo. Então, enquanto eu estou com você, você também é a luz do mundo, enquanto está em sintonia, não incorporado, em sintonia com Cristo. E porque a noite vem, as dificuldades, o sofrimento, as tempestades, os não da vida, as doenças, os limites seus, os seus vícios, as suas quedas, mas nesse momento você não pode fazer, você vai se sentir a momentos tão difíceis na vida que você não consegue fazer. Vamos dizer assim, você sofreu um acidente e agora você está acamado. Caridade não tem como você fazer. Não há quase nada para você fazer por você. Quase. Do jeito que você ficar, os outros vão ter que fazer por você ainda. Te dar banho, levar você no banheiro e tudo mais. E nesses momentos, você vai então sair dessa situação se permitir que o Cristo seja a sua luz. Isso significa que a luz, o conhecimento que o Cristo nos forneceu, ilumina você, sua consciência, naquele exato momento, e você compreende que aquela situação que você está passando não é a pior do mundo, não é só você que passa, e ela tem um dia, nada melhor que um dia após o outro. Vem esperança, vem certeza, vem força de vontade, vem motivo para viver, não o inverso. Mas se enquanto for dia, ou seja, mas se você não tiver esses momentos de lucidez durante o dia, não conseguir essa iluminação do Cristo, quando vier a noite, não há sobrevivência. A revolta, a raiva, a ódio, a vingança e etc. Um monte de sentimentos nossos. Mas ele está dizendo assim, ó, agora que eu disse tudo isso, o meu conhecimento, que é a luz, é o conhecimento dele. Então vou agir agora nele, enquanto eu estou a caminho no mundo. A luz dele, minha crística nele, vai curá-lo. Porque depois tem os problemas dele. E toda vez que a gente entra num problema e se afasta de Deus, fechamos as comunicações possíveis desse intermédio. Então ele fala, essa é a grande chave. Quando nós estivermos naquele momento de fé, de amor e tudo, é ali, é aquele momento que você tem que memorizar. Memorize esse momento. Parece incrível, mas nós acostumamos com o sofrimento, com o vício, com a dor. Acostumamos. E achamos que aquilo é natural na nossa vida. E muitos não conseguem nem enxergar uma vida sem aquilo. Esse é o limite dela. Então, se você por algum momento sentiu essa luz, sentiu que pode sair disso, que pode ter uma vida diferente disso, ou experimentou isso em algum momento da sua vida, memoriza isso. Porque a hora que você estiver entrando em trevas de novo, na escuridão, você tem que comparar o caminho onde você está entrando com o que você sonha, acredita, planeja, busca, luta, seu objetivo, seu ideal. Se você não tiver algo para comparar, você entra, nem percebe que entrou. Você está dentro de um buraco de depressão e nem sabe que é depressão. As pessoas estão dizendo aqui fora, você está depressivo, você está em depressão, e você dizendo que não. Que isso? Você está doido? Faz 3 dias que você não levanta da cama, não toma banho, não come, e todo mundo fala, você está em depressão. Não, eu só estou com uma indisposição. Então, você tem que ter algo para comparar. Os momentos bons da sua vida tem que ser registrado para você saber quando você está afastando desse centro de equilíbrio seu.
e se preocupar para não esperar cair totalmente no desequilíbrio. Tendo dito isso, ele cuspiu na terra e com a saliva fez o lodo, o barro, e untou com o lodo os olhos do cego. É fantástico, porque ele está fazendo um teatro aqui para nós. Nós sabemos que para curar espiritualmente não se toca, não precisa tocar na pessoa. O médium de cura espiritual está curado. Se vocês estivessem aqui, está curado. Eu não tenho que passar, não tenho que tocar, não tenho que fazer sinal nenhum de vocês. A cura é espiritual, não é o médium. Antigamente faziam-se cura espiritual com bisturis e tudo aquilo ali, para chamar a atenção da ciência. Mas eu lembro que Chico Xavier vai nos explicar que se até a ciência está abandonando os cortes, cada vez as cirurgias estão menos invasivas para sair das infecções, da recuperação ser mais rápido. Nós estamos fazendo cirurgias fantásticas com pequenos furinhos no corpo. Como que o espiritismo, vindo dos benfeitores, está regredindo, indo para arrancando metade da pessoa, cortando a pessoa? É o fim do absurdo. Nós estamos no inverso da ciência. Logo as pessoas vão pensar, antes de eu operar com a ciência do que com o espiritismo, ali eu corro mais risco. E é verdade, do jeito que nós estamos caminhando. Então, a cirurgia espiritual, ela não tem toque, não tem intervenção direta do médium. É a presença, é só o magnetismo do médium. Quem faz a cirurgia são os benfeitores. Tá certo? Isso ocorre, gente, em todos os momentos que você estiver com a luz do Cristo. Não é aqui no SESB, não é na Igreja Católica, não é só em casa, não é só no clube de futebol, não, gente. Em todo lugar pode haver uma cirurgia espiritual. Desde que você mereça a cirurgia e desde que você esteja em condição de sair dela para o seu melhor, você vai receber em qualquer lugar que você tiver. Isso que é mais bonito e lindo na misericórdia divina. Não há condições. Chico Xavier uma vez pegou um ônibus para ir numa cidade, porque estava, eu não me lembro o nome dele, é um médium que fazia curas, assim, estava muito conhecido, muito famoso. E ele falou assim, esse médium vai me curar, porque a medicina não está dando resposta no meu glaucoma. E ele pegou o ônibus, na hora que ele desce na cidade, começa a ir para o local para esperar a fila bendita para ser atendida, Emmanuel aparece. Eu falei, Chico, o que você está fazendo aqui? Eu vim curar meus olhos, Emmanuel. Um homem aqui, o médium está curando muita gente, quem sabe, né? Alguma coisa para mim. Eu falei, ora, Chico, então você acha que Deus centralizaria a misericórdia, a bênção dele num lugar, e as pessoas que não têm condição de chegar até aqui não vão curar? Então a limitação física de um ser humano determina o seu destino? Ele saiu sem graça, voltou e foi embora, e ficou com o glaucoma até morrer, e disse bem assim, o dia que Deus quiser ele vem até mim. Isso mesmo. Mas para fazer isso tem que ter fé. Então, olha aqui Jesus fazendo um teatro para ensinar-nos como funciona a nossa... Lembra, a Bíblia não é um texto de um homem que fez, é para nós. Agora uma visão psicológica transpessoal deste textozinho aqui. Jesus está fazendo um teatro para a gente interpretar o que eu, você, cada um de nós precisamos fazer para encontrar a nossa cura, como esse homem que nasceu cego encontrou a cura dele sem pedir, sem clamar, sem gritar, sem chorar, e conseguiu a cura dele. Vai mostrar para como? Ele vai pegar uma saliva, a parte mais íntima de um ser humano é a saliva, fora isso são as fezes. Mas a parte menos, digamos assim, desprezível, porque é desprezível que nós colocamos assim, que
As fezes, a urina é algo que não serve ao corpo, a saliva serve. Quando você cospe ela, você está perdendo, por vontade, não com o catarro, mas com a vontade. Ela faz parte da sua digestão. A digestão começa na boca, através da saliva. Então é um alimento que protege seu dente das cáries, do açúcar, né? E ali ocorre o metabolismo. Quando você cospe, você está cuspindo algo útil a você e extremamente íntimo. Então Cristo está dizendo, ele cospe. Tira uma parte dele. Ele precisava cuspir, gente? Lógico que não. E espero que vocês, depois disso, não fiquem cuspindo nas coisas. Por favor. Porque a nossa tendência é imitar para não entender o porquê. Nós temos isso. A gente fica de olho para fazer igual, mas não queremos parar para entender o que está fazendo. E fazer do nosso jeito. E aí, ele cuspiu, tirando a parte mais importante, a saliva. E, inclusive, é uma das formas que nós temos de defesa do nosso corpo. A primeira defesa nossa está na saliva. Então, ali Deus joga onde isso? À toa. No barro, no lodo. Olha em Gênesis. O homem foi feito do barro. O Cristo não está fazendo a vontade do Pai, ele está ensinando o mecanismo da criação do Espírito para todo mundo ali olhando. Ele está fazendo aquilo ali. Olha só, ele está fazendo a vontade do Pai. Coloque o Cristo como Deus. Você é a natureza íntima de Deus, a centelha divina, um cuspe divino, um sopro divino. Tá certo? Atinge, através do mergulho na carne, da reencarnação, o barro. Você acaba de entrar num corpo físico. Aquele momento, aquele barro terá vida, porque a partir daquele instante ele tem o sopro divino, a criação divina, a centelha divina, o Espírito, que começa da forma mais primitiva, sem consciência, transitando entre todos os reinos, mineral, vegetal, animal, até chegar ao hominal e depois para o angelical. Mostrando para nós, nasce ali simples, um cuspe divino. A vontade, você foi criado pela vontade de Deus. É isso mesmo. Você só existe porque Deus quis. E é assim que começa tudo. Depois que você é criado, você é somatizado isso na matéria por infinitas vezes. Antes você começou no reino animal, mineral, associando a atração de ação e reação. Depois você veio para as plantas, depois você veio para os animais, depois você veio para o homem. Tudo isso para desenvolver um psiquismo. E como ele vai mostrar isso para nós agora? Ele pega isso que untou, porque ele mostra lama e a vontade de Deus, matéria e espírito, nada. Mas agora eu vou untar isso no mecanismo dos olhos. Porque a partir de agora, este homem, esta centelha vê. Ele vai ver. Mas não é ver como qualquer animal vê. Não, isso todos os seres viventes veem. Né? Nem todos, né? Tem alguns são cegos, são guiados por onda, né? Não é esse ver, de ver matéria. Ele está sendo agora ungido. Essa é a palavra. Ungida. Havendo um despertar na base da visão dele, e ele só pode ver porque o seu cérebro já está evoluído o suficiente para ele pensar. Olha a capacidade. Então, isso tudo vai durar até que eu unjo aquele homem, aquele ser espiritual, e ele, ungido pelo Cristo, pela centelha divina, ele vai passar a ver os mistérios, o mundo espiritual, além do mundo material que ele passou a vida inteira vendo em diversos reinos. Fazendo isso tudo, ele vai dizer para o homem: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Olha só agora, ele está mostrando como que esse homem, como cada um de nós vai fazer o processo da vida. Quando isso acontecer, então, ele untou o homem, agora ele fala: agora você precisa lavar no tanque de Siloé. Agora você é um enviado, eu acabei de abrir sua visão. Você vai perceber o mundo espiritual, vai perceber que as coisas estão meio estranhas, mas você só vai entender tudo isso depois do
batismo na água de Siloé. O batismo na água é quando o Espírito aceita as verdades transcendentes, as verdades crísticas. Batismo não é só derramar água na cabeça. Batismo é confirmação, aceitação. Eu aceito aquilo que estou entendendo. Aceitação. Então aquele homem, aquele espírito agora, já enxergando a realidade do mundo espiritual, da matéria, tem dúvidas no seu intelecto. E agora Jesus diz para ele: agora você é um enviado. Agora você vai com missões na terra. Todos nós temos missões. Qual é a minha missão, Guto? É evoluir. Essa é a sua missão na terra. Você não veio aqui para gastar oxigênio, comida, matar os animais na mesa, os vegetais. Não veio consumir nada disso. A água potável do planeta. Aqui não. Você veio aqui para evoluir. Você é um enviado. Você está aqui porque foi untado e está no mergulho do batismo. Da água. Você nasceu da água, do ventre, na barriga da mamãe. Então você já passou pelo mergulho. Só que esse mergulho é material. Você precisa de um batismo espiritual, que é a compreensão dos ensinamentos de Jesus na íntegra. Não importa se você quer ou não quer, se você concorda ou não concorda, se você aceita ou não aceita, se você gosta ou não gosta. Ele é ou não é teu mestre. E aí, foi, pois lavou e voltou vendo. Então, isso significa que nós voltaremos, estamos aqui para lavar-nos, aprender, aceitar as leis de Deus, ou seja, para batizar. Quando isso tudo acontecer, eu volto. Para onde? Da onde eu vim. De quem me enviou. Eu volto para o mundo espiritual. Ele está falando, esse homem aconteceu tudo isso aí. Tudo que eu estou fazendo para você é o que aconteceu com ele. É o que acontecerá com cada um de nós. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Aqui é natural isso. Aqui, na visão da psicologia transpessoal, quando o teu espírito desperta, teu intelecto é o primeiro a dizer: você está ficando doido? Pararam para pensar? Quem são seus vizinhos? Suas células, seu corpo, tudo que te dá condições de você crescer como espírito. O teu ego é o primeiro a dizer: você está doido. Toda vez que você começar a optar por um comportamento, seja de pensamento, sentimento ou atitude espiritual, ligada diretamente aos ensinamentos de Jesus, o primeiro que vai contra você é seu próprio ego. E é o pior de todos. Que fala assim para você: agora vai virar santo. Agora você vai parar. Então agora você vai parar de beber, de fumar, de usar droga, de fazer essas coisas. Sempre fez. Pra que é isso? E aí você: não, porque agora eu quero me tornar um novo ser humano, né? Uma pessoa diferente daquela que eu fui. É para isso que eu vim na Terra. Eu quero sair daqui sabendo e fazendo coisas diferentes. E o teu ego diz: agora? Já fez até hoje. Continua a fazer, né? O ego não pode impedir você evoluir, mas que ele pode te atrasar muito, ele pode, muito. Sabe, naquela ideia de que faz amanhã, deixa para depois, na próxima vida, quem sabe? E aí, uns diziam: é este? E o outro: parece-se com ele. Até isso a gente aceita, se iludir. A gente aceita se iludir. Ora, eu não sei que aquele homem é um homem que era cego, foi ele curado, mas será que parece? Não, parece com ele. Até isso teu ego faz com você. Ele te dá 500 teorias para você duvidar do fato, da realidade, de tudo aquilo que você sabe. Quantos conhecimentos você já não sabe e tem certeza, e quando você consulta para o seu ego fala: não, mas não é bem assim. Calma. E dá outra mensagem para você. E dá outra mensagem para você. E você fica fingindo que está acreditando, mas sabendo que é mentira. Que a verdade é aquela que você sabe que não tem como mudar. E que um dia ou outro você vai ter que chegar ali e vai ter que fazer. Mas ainda continua se iludindo cada vez. Porque parece. Não, mas é bem que é. Então, esse texto é nosso. Por isso que eu estou traduzindo ele dessa maneira na visão. E ele dizia: agora vem um homem e diz assim: sou eu. Ele é o fato. Ele é o fato. Sou eu, aquele cego. Então,
o teu espírito está dizendo, é assim mesmo. Essa é a verdade. Você não muda a verdade. Você entende a verdade, mas você não muda a verdade. Você ilude os homens, ilude você por um tempo, mas não ilude Deus. E volta para você. O tempo não importa. Nós somos atemporais, mas você não pode iludir. Então sou eu, é eu mesmo, é verdade. E dizia. E aí está uma coisa muito interessante. O fato é fato, ninguém muda. O que você pensa sobre o fato é sua opinião. E isso pouco importa. Ai, doeu. Pouco importa. Sabe por quê? Porque não é verdade. Não é a verdade. É sua opinião. E você pode não acreditar, mas pode ser que não esteja com a verdade. Então, o fato, quando eu aprender a tirar a emoção do fato, quando eu aprender a analisar os fatos como são, raciocinando sobre os fatos, e não me emocionar, deixar que a emoção tome conta, eu vou cometer muitos erros na vida, muito menos erros que eu cometo atualmente. Porque muitas vezes eu esqueço o fato e vou naquilo que eu estou sentindo ou que eu estou julgando. Seu julgamento e os seus sentimentos podem estar equivocados. Então, quando você quiser resolver uma coisa, fixe no fato e resolva o fato. Deixa as opiniões próprias de lado. Aliás, sua opinião não interessa a ninguém. Tá certo? Mantê-las é melhor. Longe. Suas opiniões podem limitar você a aprender algo com fato. Preconceito. Você pode ter um preconceito sobre aquela situação e com isso não aprender com ela e ela acontecer na sua vida 1000 vezes e você não aprende com ela. Nós chamamos as pessoas de cabeça dura. Porque ela coloca os pontos de vista muito maior do que os fatos. E isso é o povo aqui dizendo, será que é ele? Não, não é ele, parece com ele, aqui ele parece, olha. Não querem aceitar, eles estão colocando. O fato é que o homem foi curado, mas o julgamento é que isso é impossível. Isso não pode acontecer, isso é inaceitável. Então a ideia que eles têm sobre o fato é mais importante do que o fato. Eles não vão conseguir enxergar a realidade. E aí o homem fala, sou eu. Como se te abriram os olhos? Perguntam a eles. E ele respondeu, o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e vi. Só que já também dava outra palestra, porque essas são sequências de ordem. Nós vamos dizer, vai ao tanque de Siloé. Gente, falar para um cego ir, você falaria para um cego, vai no tanque? Você passa um negócio no olho dele e fala, agora vai lá se lavar. No mínimo, eu duvido que você ia fazer. No mínimo você ia falar, segura aqui, vem cá, eu vou te levar até no tanque. Então fulano, leva o cego no tanque. Como que o cego ia saber a direção do tanque? Ele é cego. Sabe por quê? Porque isso Jesus está dizendo assim, eu te ajudo, mas não me apiedo de você. Há uma grande diferença. A tua dor é tua e você faz dela o que quiser. Eu estou aqui para te ajudar naquilo que você quiser, não naquilo que eu possa fazer. O que eu posso fazer? Até te curar. E o que você quer que eu faça? Talvez você queira que eu apenas diga coitadinho para você. Coitadinho, eu também estou sentindo muito a sua dor. Tchau. Porque você só quer reclamar da dor, mas não quer sair do problema. E eu não vou ser aquele que vou desprazer, né? Eu vou lá e soluciono o seu problema. Você vai falar, quem mandou você solucionar meu problema? Ué, você não estava mancando, mas quando eu mancava as pessoas me davam esmola. Agora eu ando normal, as pessoas não dão esmola. Para, vai cuidar da sua vida. Não é verdade? Então, Jesus não está ali para fazer o que Ele quer, Ele está ali para fazer o que você quer. Olha essa pergunta quando um cego procura por Ele. Senhor, filho de Davi. Ele diz, o que queres que eu faça? Porque eu posso fazer tudo. Agora o que eu quero saber é o que você quer que eu faça para você. Qual é exatamente a tua necessidade? Seja cada um conforme o seu grau de evolução. Ninguém será violentado. Então ele manda o homem. O homem pode dizer simplesmente, sou cego, não vou mesmo, agora eu sento aqui. E a parte que ele compete, ele não fez. Porque Jesus fez a parte dele. Agora cabia ao homem fazer a parte dele, achar a fonte. Se ele tivesse que pedir para alguém, seja humilde, peça. Se ele sabe caminhar, que ele caminhe e vai até lá. Se ele tem medo de errar, que ele superasse o medo de errar. Ou seja, há uma parte que compete a Deus fazer e outra que compete a nós fazermos. Não vamos ser carregados por Deus, tá?
E aí ele faz isso, então ele vai, ele disse assim, então me levaram? Não, ele também não disse, Jesus me levou. Fui, me virei, lavei-me. Tem que ter muita fé, gente. Eu tô falando assim, você é cego, entra num lago? Olha, aqui não tá aquele rapaz, né? Eu ia perguntar pra ele, não entra não, gente. Cego geralmente não sabe nadar. E num lago, sem saber a profundidade, que lado que entra, você não vê ele pedir ajuda para ninguém. Tem que ter muita fé, muita certeza naquilo que ele vai fazer. Ele tinha certeza que quando ele pulasse naquela água, ele ia sair vendo. Tinha certeza absoluta. Porque se ele tivesse dúvida, ele ia pensar assim, eu é que não vou. E depois, quem me tira daquele lago? Já ninguém me levou. E agora para sair? Então, ele tinha muita certeza. A pergunta que a gente tem que fazer a nós: quando você tem a sua parte para fazer, você tem certeza daquilo que você vai fazer? Que vai ser para melhor? Ou você tem dúvida? Não, eu vou fazer isso para testar, né? Vai que dá certo. Ah, deu para fulano, agora não sei para mim. Mas será? Não sei. Vamos ver, sabe? Ou você vai naquela certeza absoluta. E depois ele cumpre a determinação de Jesus. Ele poderia não cumprir a determinação. Quantos de nós sabemos o que temos que fazer muitas vezes para sair de uma determinada situação, mas não queremos fazer? Porque aquilo que temos que fazer não é o que gostaríamos. Então, eu prefiro ficar com a minha vontade, com o meu jeito e desprezar as ordens e os ensinamentos do Cristo. O Cristo está dizendo, você perdoa. Você diz assim, eu não, perdoar é besta. E continua com a mágoa. Fulano, perdoa, é melhor para você. Só gente fraca que pensa isso. Eu não, quem fez comigo, aqui se faz, aqui se paga. Sua opinião. Continua com a mágoa. E o problema é que a mágoa há de causar, você será vítima dela. Isso é castigo? Isso é punição? Isso é consequência. Isso é lei de misericórdia. E a consequência fará você não carregar mais mágoa, libertando-se do mal que os outros fizeram, não por amor dos outros, por amor a você, que não quer mais adoecer. E lá veio, aí eu vi, que é uma outra forma. Ele vê, ele não enxergou, ele viu. Há uma diferença entre enxergar. Enxergar, todos vocês estão me enxergando, mas ninguém está vendo, talvez, nem todos estão vendo. Então, ele agora passa a ver. É bem diferente. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Lógico, pois ele era cego. Quem curou ele? Ele não sabe quem curou. Ele não sabe quem curou. Então a minha pergunta é, você, sem saber quem está fazendo o bem a você, você teria a fé que ele tem? Quando alguém vem me dar um conselho num comportamento que eu estou, a primeira coisa que eu digo, quem é você para falar isso para mim? Eu não quero nem saber o ensinamento que está chegando até mim. Eu quero saber quem é que está dando o ensinamento. Como se importasse quem que está dando. Se Satanás viesse aqui, se o demônio viesse aqui e dissesse, amai-vos uns aos outros, você não ia amar, só porque é o diabo que está falando isso aqui no microfone. Ou você, no mínimo, iria comparar com os ensinamentos de Jesus, uai, mas esse diabo falou igual a Jesus, então eu vou seguir esse ensinamento, que tem concordância com os ensinamentos do Cristo, eu vou seguir. O que tiver discordância, eu não vou seguir. Por isso é que você precisa de religião. Porque a minha segunda pergunta é, e como que você vai saber o que está certo e o que está errado se você não tem religião? É, viu? Difícil. Alguém ensinou algo, chama-se Jesus. Você sabe tudo? De onde está? Respondeu, não sei. E não sabe mesmo. Levaram, aí naquela hora você já viu, os parentes dele, o pessoal ficou todo mundo doido, pegou o homem e levaram ele para os fariseus. O que dantes era cego. Já imagina aquela multidão de gente correndo, levando aquele cego quase carregado, subindo aquelas escadas de mármore branco, correndo pelos andaimes, chegando até lá no primeiro, passando pelo primeiro palácio, portal que eles entram lá, devem fazer uma reunião só com os fariseus.
Já imaginaram a cena? E aí ele diz assim: e era sábado quando Jesus veio, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. O pior de tudo disso é que era sábado. Esse era o pior. Ele estava transgredindo uma lei que, segundo ele, era uma lei de Deus. Mas quando a gente vai ver lá no livro, na lei de Deus, não era uma lei de Deus. É uma lei judeu. E os judeus não são Deus. É uma coisa diferente da outra. Então tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e veja. E vê como ele conta simples e é verdade. Eu estou de olho seco, senti uma coisa úmida, que depois eu vi quando enxerguei que era lodo, então aí aquela que me colocou, é verdade, ó. Ele começa a contar certinho os momentos. Pôs-me lodo sobre os olhos. Não falou que era Jesus, porque ele não sabe quem fez. Lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Todas as vezes que você estiver encontrando com uma verdade que supera o teu ego, uma verdade que te coloca no sentido de pequeno, de humilde, a primeira coisa que você vai receber da tua personalidade é uma mensagem dizendo: isso está errado, porque você é melhor que isso, porque você não precisa disso. Você vai tentar descobrir todos os defeitos para não compactuar com a verdade, porque a verdade desperta você do controle do teu próprio ego. É duro isso, mas nós somos escravos. Sabemos que somos escravos de uma visão criada por um sistema social, humano na Terra. Sabemos disso, mas não conseguimos nos libertar. Não é tão fácil. E toda vez que você receber algo que faz você enxergar além desses estágios e crenças humanas, a primeira coisa é a dúvida. A primeira. Então, ele não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? Como? Estão falando que Jesus era pecador? Pessoas que nem conheciam Jesus opinavam sobre ele. É muito comum você passar por isso na sua vida. O dia que você estiver sendo injuriado, blasfêmia sobre você, isso é muito natural. Quando alguém não consegue chegar até você, joga pedra para que você caia até ele. Então os ataques, as críticas é algo natural. Significa que você já está incomodando. Incomodando quem? O ego das pessoas. Isso significa que você já está fazendo um pequeno papelzinho, fazendo ela pensar além do ego. Porque se ela estivesse pensando só no ego, ela estava confortável. Não iria se intimidar com você. Mas quando você força uma pessoa a dar um passo além do ego, a primeira coisa é o ego da pessoa vir contra você. Porque o ego é um reinado material. E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu, que dizeis daquele que te abriu os olhos? Gente, numa época daquela, quem falasse do Cristo seria condenado, excomungado. Agora nós vamos ver a personalidade do homem que foi curado. O que você diz, você que foi curado? O que você diz desse que te curou? A hora que ele respondeu que é profeta, ali ele assinou a sentença de morte dele. Um espírito, fora Jesus, para ter tanta ousadia, e João Batista para chegar de frente para o rei Herodes e falar que ele não era digno andar com a cunhada dele, esse negócio era complicado, hein, gente? Ele vai falar. Quando nós olhamos o perfil deste homem, percebemos o tempo todo na pressão que ele estava sofrendo. Ele foi verdadeiro, sincero, autêntico, destemido, inclusive com a própria vida que ele começava a enxergar agora. Ele podia pensar assim: puxa, comecei a ver agora, não vou querer problema para mim, deixa pelo menos ver um dia, depois eu morro. Entendeu? Coitado, né? Fala, nasci agora, porque eu estou vendo agora. Ele foi uma pessoa que muitos de nós ainda não conseguimos ser. Diante da pressão da vida em nós,
das circunstâncias, dos preconceitos sociais que nos exprimem, da forma como a sociedade quer que você se comporta, se posiciona e seja. Quanto de nós dizemos o que realmente pensamos? O que realmente somos? O que realmente queremos? Parece incrível, mas talvez se você analisasse hoje, de 10 coisas que você diz que quer, não é você que quer. É alguém que quer pelo teu intermédio. Seja teu pai, tua mãe, tua família, tua sociedade, teu filho. Eu quero saber exatamente o que você quer. Você quer. Talvez você leve um tempinho para encontrar isso. Que eu. Talvez quando você pensou assim em se formar, você formou naquilo que alguém quis que você se formasse. Você é hoje casado porque alguém, uma sociedade achou que se não casasse não era muito lá. E aí, enfim, hoje você... Quem está pressionando você a pensar ou fazer coisas? Todas as vezes que nós vamos aceitando isso sem uma análise, estamos longe de um dia sermos um espírito que vamos pedir para sermos cegos e encontrarmos a cura. Entenderam a nossa analogia? Olha a distância desse homem que pediu para nascer cego e nós. Nós nos sujeitamos a tudo. Se a sociedade diz que daqui em diante todo mundo tem cabelo vermelho, todos nós teremos cabelo vermelho. E quem não puder ter cabelo vermelho vai chorar a noite inteira porque não tem cabelo vermelho. Não sai de casa. Não é verdade? A partir de hoje todo mundo tem que ser gordinho. Todo mundo é gordinho. A partir de amanhã todo mundo é magrinho. Todo mundo tem que ser magrinho. Quem não conseguir ser magrinho vai entrar em depressão. Entrar em depressão. E por que você está em depressão porque eu não consigo ser magro? Mas quem disse que você tem que ser magro? Todo mundo é magro. Significa que o mundo nos proporciona sofrimento e as experiências com o mundo. Querem fazer um teste do que eu estou falando? Este homem não tinha nada que provasse mais ele. Por isso ele veio cego, ao último estágio dele. E nós, vamos imaginar aqui. Eu quero que você pense assim, por alguns instantes, pense em 5 problemas que você acha que tem hoje na sua vida. Pensa aí, 1, 2, 3, 4, não chega, não é 100, 101, 105, é 5. 5 problemas. Agora fecha os olhos e pensa como espírito, quais dos 5 realmente você tem? Como espírito. Eu não quero que você pense como marido, como esposa, como pai, como filho, como profissional, como espírito. Como que eu vou pensar isso? Se você morresse hoje, agora, esses 5 problemas que você numerou, tem importância? Se você falar que não, significa que você está 5 vezes ligado à matéria reencarnatória. Porque ela está te perturbando, tirando a sua paz, tirando sua qualidade de vida. Muitas vezes você está se matando por uma ou os 5 problemas que você só tem na personalidade e que só teu ego enxerga isso. Porque quando você partir daqui, pouco importa o que ficou. Isso significa que você não está conseguindo viver sem uma visão espiritual da sua reencarnação. Esse é o exercício que nós temos que fazer todas as vezes. Você está sendo pressionado pela sociedade, perguntando quem fez, como que fez, você está certo, você está errado, você é isso, você é aquilo, você tem que fazer. Você fecha o olho e fala, e se eu morresse? Importa a opinião dos outros? O que importa? Você está entendendo? O que os outros pensam sobre mim? O que importa eu fazer ou deixar de fazer o que os outros... Se eu estou me matando para atender a necessidade de alguém, morri. As pessoas vão ficar sem ser atendidas. Não vai não, outro vai vir melhor que você. Então por que você está se matando? E por que você não tem uma vida que você planejou? Por que você não pode, a partir de hoje, escolher sua própria vida? Pense que daqui, você morrendo hoje, pelo menos você terá vivido uma vida que você quis, sonhou. E não uma vida que os outros sonharam que você fizesse. Que os outros quiseram que você fosse. Então aqui ele estava assim, ele é profeta, sincero, autêntico, custe o que custar, querem me matar, me matem, né? E olha, então, essa palestra é longa porque a conversa que ele tem ali, os ensinamentos do Cristo, ele é longa, é uma passagem longa. Eu também desafiei a mim mesmo para conseguir terminá-la num único período.
Mas eu quero que vocês saiam daqui pensando o seguinte: nós estamos nessa terra para nos prepararmos a viver sem o que esta terra nos proporciona, seja de bom ou de mal. O de mal não nos atinge, de bom não nos encanta. É algo que eu venho, experimento, eu sou dono e senhor de tudo que está aqui. Eu uso tudo que aqui se encontra, mas sou eu quem decido o que usar, quando usar, como usar. Quando partir deste mundo, serei eu que vou prestar conta da minha própria consciência. Se é necessário eu passar por uma situação e eu acho que eu devo me submeter àquela situação, passe, independente da opinião dos outros. Se não acha que é necessário, não passe. Antes de você tomar essa decisão, você se baseia nos ensinamentos de Jesus. Todos os avatares nos proporcionaram grandes ideias, ensinamentos sobre o mundo espiritual. Mas Jesus foi, para nós cristãos, o que mais concretizou isso de maneira perfeita, porque ele nos exemplificou. Não é uma vida teórica de Jesus. Jesus não sentou numa pedra e ficou ditando para alguém escrever. Jesus viveu e nos mostrou. O maior desafio hoje é tentar entender o que ele nos ensinou na nossa vida, para nós, e não no que ele fez na vida dele para com ele. Que a gente saia daqui pensando que nós estamos nesse desafio missionário reencarnatório. Despertar neste mundo, nesta escola, enquanto aqui estamos como espírito, e ter um olhar espiritual sobre todos os acontecimentos materiais, sobre todos os fatos, né? Tentar caminhar com os pés na terra, com o corpo que temos, mas com uma visão, uma cabeça totalmente espiritualizada, livre de preconceito, de tabu, de crenças, o máximo que você pensar. A gente, quando faz um périplo das diversidades deste planeta, percebe que o local onde a gente vive não é o único local para se viver. Cuiabá não é o único local que existe seres humanos no planeta Terra. E existe, quando você faz um estudo da quantidade de aldeia, tribo, civilização que existe neste planeta, vivendo de formas diferentes que você vive, crendo em coisas diferentes que você crê e vivendo muito bem, obrigado, contendo outros problemas diferentes do seu, até mesmo igual ao seu, você vai perceber que existem milhares de caminhos para chegar num único local, milhares de direções. Escolha uma e se dedique. Nunca pense que você sabe tudo ou que o que você vive é a única forma de viver, porque há milhares de exemplos em torno de você vivendo de maneira diferente, chegando no mesmo lugar, às vezes mais rápido que você. Portanto, abra sua mente, tá? Se você hoje é um cuiabano brasileiro, está vivendo como um cuiabano, parabéns, viva! Mas não é a única verdade legítima desse mundo ser um cuiabano brasileiro, certo? Não é mesmo. Não se prenda nos erros e não se prenda nos julgamentos. O que em Cuiabá é crime, é errado, em outros países é liberado, comum, perfeitamente tranquilo. Não se prenda em julgar os outros, em analisar os outros, mas observe a si mesmo. Veja aonde você está pisando, dirija a sua vida, faça as suas escolhas e não imite as pessoas que caminham, porque elas têm por que ir naquela direção. E você? Qual é o teu motivo? Caminhar na direção que os melhores caminharam não é fazer a escolha correta, é ser escravo da tua própria personalidade. A personalidade sua, por medo de você errar, manda você ir. Aí você pensa assim, se eu tiver errado, tem muita gente comigo. Não faça isso. Saiba por que leva uma pessoa naquela direção e escolha por você próprio se vai querer continuar aí, se vai ou não naquela direção. Nós somos livres. Livres. Então um dia teremos que escolher uma reencarnação difícil na vida. Teremos. E nós teremos o maior orgulho de fazer isso, para testar a nossa fé, para ter certeza absoluta de que eu não tenho uma condição para viver num mundo como a Terra, que eu tenha só flores,
que eu seja um mundo abastado financeiramente, que eu tenha poder, fama e glória. Não é essa a única condição para vivermos felizes nesse mundo, porque os filhos de Deus, as centelhas divinas em nós, temos uma única condição para encontrar a felicidade neste planeta: não desvincularmos da nossa criação. Enquanto não desvincularmos deste amor direto do Pai, nos sentiremos amado, preenchido, atendido, querido, envolvido por um amor misericordioso. E isso manterá nós vivos, saudáveis, caminhando pelo mundo e enfrentando todas as barreiras criadas por nós mesmos, porque o nosso sistema criado para vivermos, nós não suportamos viver nele. Então isso não é um erro divino, é um erro humano. Enquanto houver seres humanos imperfeitos no mundo, haverá sistemas falidos em que nós seremos assim ainda vítimas desse sistema falido. Mas que nós tenhamos a certeza de que esse falecimento do sistema não pode alterar minha fé com Deus. Nada, porque este mundo é simplesmente passageiro. Vamos fazer a nossa oração de encerramento. Fechando os nossos olhos. Altíssimo, Pai eterno, eterno em poder, eterno em justiça e eterno em bondade. Memorável Mestre, amigo e irmão de todos os instantes de nossas vidas, Jesus. Quanto mais o tempo na contagem humana passa, mais vivo fica as verdades que nunca envelhecem, imutáveis, intocáveis, pois sobrevive além do tempo, além da nossa dimensão. Verdade estas criadas por um Pai amoroso. Verdade esta criada por uma lei de paz e de equilíbrio, sustentando todos os planetas do universo, mantendo num único pensamento e sintonia de amor, de gratidão. Somos todos irmãos, percorrendo faixas diferentes de compreensão, de entendimento. Temos necessidades diferentes e até mesmo especiais. Não na compreensão de especialidade humana, mas especiais na compreensão da necessidade específica. Pai, nesses instantes, temos a certeza que compreende as nossas necessidades, sejam elas específicas ou não, sejam coerentes ou não com a nossa evolução. Hoje, como aquele homem cego na entrada de Siloé, não ousou lhe pedir absolutamente nada para que fosse atendido. Hoje, em nossa oração, não lhe pediremos absolutamente nada. Só iremos lhe agradecer por todas as graças concedidas nessa existência, por todas as pessoas que transitaram na minha vida, sejam aquelas que me fizeram bem, me auxiliaram, me ajudaram, ou aquelas que me perseguiram, me perseguem, me machucaram. Foram os grandes atores desta peça que há de se terminar, chamada existência física, reencarnação. Elas foram muito importantes na minha vida. Até mesmo o agradecimento especial aos meus inimigos, porque tiveram a coragem de se colocar diante de tua lei para nos atingir. Hoje, graças aos sofrimentos que nos fizeram, aprendemos, nos tornamos melhor, nos impulsionaram para buscarmos a compreensão
E muitas vezes só te encontramos porque eles nos empurraram em sua direção. Obrigado em especial a todas as dores que nos causaram, as perturbações, porque foram elas que nos tornaram hoje pessoas que somos. Obrigado pelos fatos e situações que ocorreram em nossas existências. Sejam elas boas, aquelas que nos felicitaram, que nos fizeram verter lágrimas de alegria e que nos remete à mente, à lembrança, todas as vezes que estamos felizes. Mas queremos te agradecer mais pelos acontecimentos infelizes, por aqueles que nos chatearam, nos melindraram, nos apertaram tanto que nos fizeram chorar de tristeza. Esses fatos, estas circunstâncias, que às vezes nos proporcionaram dor, foram através dela que eu aprendi a me conhecer. Percebi o quanto forte eu era e não tinha notado. Percebi o quanto capaz eu era, ainda sou, e não tinha percebido. Nós somos muito mais do que imaginamos. Somos centelhas divinas, somos a misericórdia de Deus. Somos ricos em potenciais de luz e de amor. Não somos um mendigo. Se Jesus passasse por nós e nos visse como um mendigo na porta de Siloé, teria nos curado. Nós não somos mendigos. Não somos necessitados da piedade alheia e nem do amor ou do carinho ou da atenção alheia. Somos seres individualizados e o amor divino deve nos preencher. E o amor divino deve nos manter. Que o objetivo seja sempre evoluir. Partirmos deste planeta muito melhor que quando chegamos. Hoje faremos uma análise de todos os padrões repetitivos de nossas vidas e tentaremos, sem violência, eliminá-los para liberar espaço de novos padrões, novas sugestões que hão de nos auxiliar na chamada reforma íntima de cada um de nós. Demos a oportunidade ao bem, retirando ou pedindo para o mal dos nossos pensamentos, sentimentos e atitudes que se afastem um pouquinho, que se ausente por alguns instantes, para que a gente sinta, viva o bem que podemos viver. Obrigado pelo passado, obrigado pelo presente e muito obrigado pelo futuro. E assim.